Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da Rede Cubef, Nova Iguaçu, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre uma honra estar trazendo alguma novidade para vocês, na medida do possível, do que é novidade em ufologia, se é que existe novidade em ufologia hoje em dia. Tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. O volume de novidades em ufologia é imenso. O que chega no Brasil é uma gota de um oceano do que acontece nos Estados Unidos. O que chega lá, o volume é tão grande, a internet facilitou tanto, a internet hoje, o YouTube, o Facebook, etc., quebrou aquele monopólio que a imprensa tinha da informação, que as revistas e os jornais tinham, e elas podiam dizer o que era verdade, o que não era. Agora não é assim. Agora o público julga diretamente o que é verdade e o que não é. O público se apropria das coisas e fala: acredito, não acredito. Às vezes acredita em bobagem, às vezes não acredita, mas nada mais democrático do que o direito a errar, o direito a escolher. E você tem hoje, né, programas que passam mais na internet, que atravessam as fronteiras de país, que não passam pelas grandes emissoras, né? Como, por exemplo, o projeto Camelot, o programa do Art Bell no Coast to Coast, AM americano, ou o projeto Camelot da Carrie Cassidy, aquela loira. São programas muito bons, e programas que você pode assistir no Brasil, e principalmente se você fala inglês, né? E eu tenho certeza que uma das armas do governo para emburrecer as pessoas e para não impedir que elas se informem é não estimular o ensino do inglês, falar que inglês é língua de imperialismo, não sei o quê, simplesmente para que você não entenda o que está acontecendo, porque tudo é em inglês, CNN, os programas e tudo mais, de modo que você, podendo estar falando inglês, entendendo inglês, você pode assistir programas de coisas que correm nos Estados Unidos, onde na verdade existe muito maior liberdade de informação, né? E muito maior recurso para as coisas acontecerem. Então existe congresso de ufologia a mil, existem milhares de ufólogos que vivem de ufologia lá, entendeu? Participando de congressos e tudo mais, que pode se dedicar 24 horas por dia, né? Coisa que eu não posso fazer, coisa que, entendeu? Não dá para fazer aqui, as condições são outras. E eu vi um programa do Project Camelot, que saiu agora, esse último, né? Que me deixou assim bastante chocado, ou melhor, não me deixou nada chocado. Acredito que é uma situação mundial. Acredito que é uma situação que tem no Brasil, tem nos outros países também, entendeu? Mas que finalmente veio à tona, entendeu? Alguém corajoso resolveu colocar no ventilador. No ventilador, a M no ventilador, que foi o caso da Carrie Cassidy entrevistando um senhor que foi um ex-policial chamado Bob Fiske, B-O-B de Bob Fiske, com F-I-S-K-E. Tem aquela escola, né? Em inglês Fiske é Fiske com um E a mais, tá? Fiske, Mr. Fiske, tá? Esse Bob Fiske, acho que a origem do nome é a mesma, é só uma diferença esse nome é relativamente comum em inglês, Fiske. F-I-S-K, F-I-S-K, F-I-S-K-E. O nome desse senhor é Fiske. Bob Fiske, tá? Que lança publicamente um relato muito chocante, não para mim, mas acho que muito chocante para os americanos de uma forma geral que gostam de ufologia, condenando a MUFON. Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é a MUFON. MUFON é Mutual UFO Network. A MUFON ela foi fundada em 1969 e é o principal órgão de pesquisa de ufologia dos Estados Unidos, o mais prestigioso, o mais respeitoso, o mais respeitado. Todo mundo gosta da MUFON, né?
E todo mundo que gosta de ufologia sente a MUFON como uma coisa ao seu lado, né? Como uma coisa amiga, uma coisa que visa divulgar a ufologia, né? Então, a MUFON, se você acessar o site da MUFON, por exemplo, eles vão colocar assim, report a sighting, né? Quer dizer, você fala assim, escreva seu avistamento, né? Ou reporta, entendeu? Você reporta lá o seu caso, né? E envia, se você tiver fotos para upar, né? Para postar, você pode colocar essas fotos também, né? E a MUFON analisa e julga e responde, e eventualmente chega a caso de abdução, chega a caso de hipnose, né? Aqueles desenhos do David Chase que eu coloquei do catálogo de ETs é baseado em relatos da MUFON, né? Retratos falados de abductees, de abduzidos da MUFON. Então a MUFON é fundamental na ufologia mundial. Se a gente for dizer que os Estados Unidos é a meca da ufologia, né? Porque afinal de contas Roswell foi lá, a MUFON está lá, os grandes ufólogos, a maioria mora lá, né? Muito mais do que na Europa. A Europa é bastante secundária com relação à ufologia, né? Não é fazer apologia aos Estados Unidos, mas realmente porque geograficamente o centro das coisas, o Novo México, os congressos do Giant Rock dos anos 50 que foram feitos lá, no Novo México, no Arizona, não sei o que, entendeu? Quer dizer, no Arizona. Então, todas essas coisas fazem com que seja realmente o centro desse estudo, desse estudo de ufologia, seja lá, né, gostemos ou não, né? Então, a MUFON, ela é dirigida por um presidente nacional da MUFON, lá nos Estados Unidos, e cada MUFON estadual, cada estado americano tem uma MUFON. Então tem uma MUFON Alasca, tem uma MUFON Hawaii, tem uma MUFON Nevada, tem uma MUFON Utah, tem uma MUFON New Mexico, deve ser a mais interessante, né? E aí cada MUFON tem o seu presidente local e seu conselho local e coleta os assuntos. É muito bem organizado, funciona quase como uma multinacional de ufologia. Quer dizer, é um grupo de ufologia que cobre um país inteiro, né? E a MUFON, esse senhor, esse Bob Fisk, 10 anos atrás, resolveu ingressar na MUFON. E todo idealista, né? Ele coletava dados lá no estado dele, eu não me lembro muito bem que estado que ele mora. Colhia os dados, levava para os caras falavam assim, obrigado, você é um colaborador bacana, não sei o que, você é um homem muito dedicado à nossa instituição. Tratavam ele super bem, né? Ele é um ex-policial, então um homem que nos Estados Unidos o policial é muito respeitado, ao contrário do Brasil. Então considerado uma pessoa de caráter bom, né? Pelo menos tirando assim, existem casos, mas, né, tem uma reputação bacana, as pessoas respeitam o policial. E aí um dia ele teve um avistamento, tirou uma foto lá, e houve avistamento. Esse foi um avistamento múltiplo, outras pessoas viram o mesmo objeto, né? E quando ele encaminhou para a MUFON, ele sabe que o objeto é autêntico, porque afinal de contas ele é ufólogo e também estava habituado a analisar, então ele sabia muito bem quando era um UFO de verdade, ou quando era uma coisa duvidosa, ou quando era... Né? Ele sabia distinguir o joio do trigo pela própria natureza do trabalho dele, da experiência dele, já com 10 anos lá na MUFON, não é bem no começo, no finzão, já com 10 anos de MUFON, ele finalmente viu uma coisa dele, entendeu? E aí ele foi lá e mandou a foto e o relato, né? E ele recebeu a seguinte resposta, para surpresa dele. Os analistas falaram assim, olha, o senhor é alucinado, não viu nada, isso aí pode ser um engano. Vou dizer que o senhor se enganou para
para ser educado, né? Ou então que o senhor é mentiroso, ou que o senhor é matusquelo, né? Louco. E ele ficou super magoado e super louco com isso daí, né? E ele falou assim, não, mas espera aí, mas eu tenho experiência, eu sei o que eu... Entendeu? Falei assim, não, mas a decisão é soberana aqui, você é um pilantra, você é um mentiroso, entendeu? E aí o Bob Fisk ficou realmente doido. E aí ele continuou na MUFON, mas para tentar descobrir como é que era feito isso daí, né? Entendeu? E aí no processo, ele foi muito corajoso, ele descobriu que, por exemplo, que tinha um monte de casos interessantíssimos que eles arquivavam. Entendeu? Por exemplo, eles mostravam uma pequena parte e às vezes não mostravam o melhor. Isso era muito interessante. Quer dizer, a própria... Olhando os arquivos mortos lá eu não sei como é que ele teve acesso a isso daí, entendeu? A Carrie Cassidy... É uma entrevista longa, eu não anotei tudo que eles falaram. Até porque ele tinha uma voz meio enjoativa e foi muito difícil assistir ele falando. Ele tinha uma dicção complicada. A Carrie Cassidy fala com muita clareza, mas o seu Bob Fisk não falava. Então foi muito difícil fazer a tradução simultânea do que ele estava falando, né? Eu só sei que muita coisa às vezes, né, entendeu? Às vezes ficou difícil de entender. Mas o que eu sei é que ele descobriu, entendeu? Que, por exemplo, que existia uma espécie de filtro e que esse filtro não era exatamente o filtro dos casos mais contundentes. Pelo contrário, às vezes eles mostravam a merreca e guardavam os casos bons. Entendeu? Mostrava uma coisinha, um avistamentozinho bobinho e escondia o relato bom, o relato forte. E ele ficou passado, ele falou assim, mas como que isso aqui não passou? Né? Ele começava a olhar lá uma série de outros casos, de outras pessoas e tal, e começou a descobrir que várias pessoas tinham sido injustiçadas pela MUFON, né? Aí o Bob Fisk falou assim, percebeu que tinha uma coisa errada, e ele chegou à conclusão que existia uma infiltração da CIA, né, do Bureau de Investigação, ou da NSA, da Segurança North American Security, né? Que, por exemplo, que ele chegou à conclusão... Qual foi a conclusão que o Bob Fisk teve? Né? O Bob Fisk chegou à conclusão de que tinha uns laranjas, tinha uns espiões dentro da MUFON se passando por ufólogos, né? E que esses caras, eles eram pseudo-favoráveis à ufologia. Quer dizer, eles passavam a mão na cabeça do cara, coitadinho, não sei o quê. Quando você tinha um caso bom, eles iam lá e não validavam, né? E guardavam para si. Quer dizer, o que era legal, eles passavam provavelmente para a CIA, para o NSA, e o que não era bom, eles simplesmente punham, se não era tão importante, entendeu? Que não ia mudar nada, né? Muita gente pode achar isso uma coisa louca. Eu acho que faz todo sentido, tá? Por quê? Porque qual é o melhor modo de você destruir uma coisa? É se infiltrar nela, né? Muito mais fácil do que combater a ufologia como os céticos fazem, indo na TV, falando abertamente que são contra a ufologia, não sei o quê, e ninguém dá muita bola, é você simplesmente entrar na coisa, entendeu? Descobrir quem são as pessoas chaves e acabar com elas, diminuir o trabalho delas, boicotar, fazer atrapalhar, jogar sal, jogar areia no processo da MUFON. Ele e o Bob Fisk diz que existem muitas pessoas sinceras na MUFON e que a MUFON tem, segundo ele, tem piorado, tem se tornado um organismo corrupto de desinformação, nas palavras dele, né? E isso aí realmente é uma coisa muito triste e para mim faz todo sentido, porque você pode pagar uma alta fortuna, um alto salário para um sujeito lá laranja se passar por ufólogo e eles mexem os pauzinhos e tal e vira diretor, alguma coisa assim, e aí ele simplesmente trava o processo. Porque hoje em dia não dá mais, nem os militares têm mais
nem os governos têm mais essa presunção de negar por completo a existência dos OVNIs, entendeu? Dá muito trabalho, tem um ponto que fica ridículo, entendeu? Fica mais ou menos como dizer que o bebê nasce da cegonha, dizer que não existe disco voador, porque quase todo mundo já viu no interior, porque milhões de pessoas já viram. Então, por exemplo, muitas vezes não vale a pena você combater uma coisa, né, que já se tornou disseminada demais, entendeu? Uma coisa que a sociedade já aceitou e você ficar segurando as rédeas por tanto tempo. Então, muitas vezes as próprias cúpulas governamentais, militares americanas resolveram falar assim, ó, não vamos negar, né, porque não dá mais para negar, mas vamos refrear, né? Não vamos deixar essa coisa espalhar tanto, não vamos deixar essa coisa ficar tão interessante ou tão bombástica, né? Que é um modo de ganhar tempo, de retardar, né? O famoso gato está no telhado, o gato subiu o telhado, o gato está caminhando no telhado, o telhado é perigoso, o gato pode cair do telhado, só que na verdade o gato já morreu, né? Quer dizer, você vai contando a coisa aos pouquinhos, né? Com o objetivo de nunca precisar contar, na verdade, entendeu? Não porque eles queiram chegar a uma verdadeira revelação dos fatos, uma verdadeira liberdade de informação. É simplesmente para dar um pouquinho, dar um pouquinho, dar um pouquinho, dar um pouquinho e ficar daquele jeito, né? Ficar assim, num nível confortável de informação, né? Um nível que é permitido falar, né? Então, por exemplo, ele percebeu isso dentro da própria empresa da MUFON, né? Da própria organização que é a MUFON, não diria que a gente chama de uma empresa, não sei se são todos voluntários, eu não tenho consciência, não conheço bem, não sou membro, né? Sei que ela é muito respeitada e tal, e isso ficou muito chocante. A Carol Cassidy disse que ele era muito corajoso de falar aquilo, né? E que aquilo era realmente assim um big blow, uma porrada na cara de quem acredita em UFO, porque se você não acredita nem nas pessoas que dizem que pesquisam UFO, nem elas estão falando a verdade, nem elas têm a intenção real de divulgar nada, entendeu? Então é um beco sem saída, né? Ele falou assim, quer dizer, por exemplo, tem as pessoas que denigrem a ufologia abertamente ainda, né? Que são os céticos, às vezes até os cientistas, entendeu? E as pessoas de certas entidades religiosas que se opõem, não sei o quê. E as pessoas que teoricamente acreditam em ufologia, também muitas vezes você não sabe dizer se ela está realmente do lado da ufologia ou se ela é um espião laranja que está olhando aquilo para descobrir quem mexe e de alguma forma segurar a onda, né? Segurar, como a gente fala em inglês, hold the horses, né? Segurar os cavalos, não deixar a ufologia. Porque talvez se, por exemplo, se a MUFON mostrasse tudo se a MUFON e os ufólogos do mundo inteiro tivessem acesso a mostrar tudo que eles já obtiveram, talvez já tivesse provado que existe ET, que existe UFO, porque ia ser muita coisa, tem muita coisa escondida, né? E às vezes casos assim muito contundentes, muito fortes, né? Podem estar sendo ocultados ali, né? Com base numa coisa assim, dizer assim, não procede, né? Eu mesmo, quando eu mandei a minha foto da Shema, aquela foto que eu tirei lá em Capifino, que eu posso jurar que é autêntica, mandei para um ufólogo cubano que mora na Flórida. Eu não me lembro o nome dele, mas ele era famoso, né? E ele falou assim, isso aí é uma mulher pelada distorcida que você fez no Photoshop. Quer dizer, entendeu? Ele foi leviano, não interessou em saber as coisas. Quer dizer, por exemplo, parece assim, claro que existe a coisa de ser de uma pessoa de outro país, fica difícil talvez para ele. Eu entendi que ele não me conhecia, entendeu? E que ele não sabia quem eu era e não sabia se tem muito charlatanismo aqui, ou, entendeu? Mas de qualquer forma ele foi leviano, entendeu? Eu falei assim,
Eu falei assim, é assim que você faz sua pesquisa? Você não quer nem saber como foi tirado? Entendeu? Eu falei assim, então esquece. Entendeu? Né? Então existe muito isso daí, por exemplo, como a ufologia ela é um terreno muito escorregadio, né? Cheio de fraudes, e você, por exemplo, não consegue muitas vezes saber se a pessoa que está analisando tem as melhores intenções ou se ela faz aquilo com seriedade, né? Você não sabe muitas vezes se a pessoa está jogando diamantes fora, entendeu? Quer dizer, tá te dando uma pedrinha e tá te jogando, mostra uma pedrinha e joga um diamante fora, né? Que nem esse senhor, ele disse assim, poxa, se eu sou ufólogo, se eu tirei foto, se eu estou fazendo um relato, não sei o que, vocês não acreditam, né? Quer dizer, como é que vocês tratam as pessoas comuns que mandam e que não... Entendeu? Quantas pessoas já devem ter recebido aquela mensagem assim, ah, você devia estar alucinando, ou você estava drogado, ou você é mentiroso mesmo, quem sabe, ou você toma Gardenal, né? Entendeu? Então, por exemplo, esse tipo de comentário, assim, ou até de uma forma mais educada, é o que muita gente deve estar recebendo, mandando as suas fotos e os seus avistamentos, os seus relatos de abdução e contato para eles, né? Ele chorou no fim do vídeo, né? Ele se sentia muito traído e sentia uma relação muito confusa, ele, o Bob Fisk, sentia uma relação muito confusa com relação ao que pensar da MUFON, o que pensar das pessoas que trabalhavam lá, que ele gostava tanto, né? E é aquela coisa, né? Por exemplo, muitas vezes acontece isso em empresa também. Você gosta dos seus colegas, mas você acha que o chefe não... Né? Então, por exemplo, no caso ele focou mais a sensação dele de infiltração e de ambiguidade nos diretores da coisa, locais dele, falando assim, olha, eu acho que esses caras, eu não sei se eles estão realmente a nosso favor, se eles estão realmente do nosso lado, qual é a deles realmente, entendeu? Eles estão para a ufologia ou eles estão para enfraquecer a ufologia, né? E não duvidem que um governo se dá o trabalho de fazer isso, principalmente o governo americano, que é muito rico e muito preocupado com esse assunto, né? Muito mais do que os outros governos, porque o governo americano ainda tem o sonho de construir um UFO e de dominar o mundo assim, né? O Hitler tinha esse sonho, dizem, né? A história do projeto Vril, do projeto Hannibal, né? E que dizem que o Hitler tinha planos de construir discos voadores, sabia da existência dos discos voadores. Alguns falam que isso é uma fantasia, né? Existe até o Rodolfo Eltai, que se especializou nesse assunto, faleceu já um senhor. E aí imagina o governo americano, né? Que é um governo essencialmente conquistador, bélico e tal, né? Como eles gostariam de botar a mão num disco voador e fazer um disco voador igualzinho a um disco voador de ET, com todos os poderes de ET, invisibilidade, interdimensionalidade, né, como eles fizeram o procedimento de Filadélfia, se é que já não tem, né? Mas sei lá, se eles querem dar o pulo do gato, aperfeiçoar mais e não permitir que outros países venham a ter, né? Porque não basta ter, você tem que monopolizar também, né? Então, eu acredito plenamente que esse assunto é muito mais... Eu não acredito, gente, sinceramente, só fazer uma parte, eu não sei se eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar mais uma vez. Eu não acredito que o acobertamento seja para evitar pânico mundial. Eu não acho que eles se importam tanto com o pânico mundial. Afinal de contas, a gente tem um monte de ogiva nuclear apontada, um para o outro, para destruir a Terra 60 vezes, todo o tempo, entendeu? E ninguém acoberta isso, né? Quer dizer, então, por exemplo, tem usinas nucleares aí que podem estourar e matar milhões de pessoas. Isso sim é para causar pânico mundial. Saber que ET existe, saber que a Terra é visitada por ET, ia mudar alguma coisa na sua vida, tanto assim? Tudo bem que algumas religiões iam chiar,
Entendeu? Claro que se a Terra fosse invadida por ET seria uma coisa, mas simplesmente o governo dizer, olha, a Terra é visitada há 300 anos há 50 mil anos por naves extraterrestres e não aconteceu nada, e a vida continua como sempre, porque na verdade continua como sempre, eles não interferem, né? Eles interferem muito pouco, não interferem em nada, né? Então eu me pergunto por que isso seria uma razão de pânico mundial. Ia ser um assunto muito intenso, né? Por um ano, dois. E depois a vida continua, né? Poxa, quando em 1945 a guerra acabou e mostraram aquelas imagens de Auschwitz, aquelas coisas horrorosas, né? E da quantidade de milhões de mortos e tal, não sei o quê, e a vida continuou. Entendeu? Apesar de todos aqueles horrores, né? Tantos genocídios que aconteceram no mundo, em Uganda, não sei o quê, entendeu? E o ser humano fala assim, mas a minha vida não é, a minha vida é aqui, minha vida é meu escritório, a minha vida é minha casa, a minha vida é... Se eu falar para você assim, pousou um ET na Casa Branca, levantou e foi embora, eu falo assim, as pessoas vão comentar, vão ficar assustadas um pouco por uns dias, não sei o quê, passa 2, 3 semanas, vê que não aconteceu nada, todo mundo voltaria ao normal, né? Então essa história de pânico mundial, acho que no momento inicial eles tinham medo de que os ETs invadissem a Terra, de que os ETs fossem mais longe, né? Mas agora nós sabemos que o comportamento dos ETs é esse comportamento esquivo, né? Esse comportamento arredio, arisco, né? Então, por exemplo, você vê um escovador é uma luta, você tem que ir no mato, você tem que ir à noite, você tem que estar bem, você tem que estar afim. Você vê uma vez por ano, se você for todo dia, que nem eu, você acaba vendo uma vez, 2 por ano, entendeu? E eles aparecem no quarto das pessoas à noite, eles abduzem as pessoas à noite, as pessoas não têm certeza se foram abduzidas ou não. É tudo não tem certeza, é tudo meio sonho, meio confuso, né? Então não chega a desestabilizar a sociedade, né? Desestabiliza o indivíduo que está passando por aquilo, mas não desestabiliza a sociedade humana. Se fosse, a presença dele já é a presença forte, entendeu? Mas a gente não sente como uma invasão, né? Porque você acorda, porque mesmo que você tenha sido abduzido, você acorda, você vai para o escritório, seu chefe está lá, o imposto de renda está lá, a vida está lá, tudo vai continuar, né? Chato como sempre, entendeu? Então, por exemplo, não existe uma ruptura, né, da tua vida só porque você vê um disco voador. Quantas milhões de pessoas veem um disco voador e eu encontro com elas no ônibus, no bar, e elas falam assim, no meio de uma conversa, 3 horas depois, falam assim, eu vi uma vez, vi um ET, entendeu? É choque no primeiro mês, na primeira semana, depois vira normal. E vai ser assim com a humanidade quando isso for revelado, né? Então acho que o interesse é bélico mesmo, né? E a infiltração dos laranjas é com o objetivo de pegar os bons casos e ir para cima e não deixar o público saber dos grandes casos, dos melhores avistamentos, dos melhores ETs, as melhores histórias, pegar a nata para si e deixar as bobaginhas, as miçanguinhas pro grande público, tá? Então pense nisso, veja que vamos pensar que isso acontece no mundo inteiro, devem existir tentáculos desse procedimento de infiltração de espiões entre ufólogos. Em congressos, por exemplo, fica um cara sentado lá, entendeu, como ouvinte, mas que de repente está sacando a situação, entendeu? Pessoas que entram nas páginas, nos grupos, entendeu? E que na verdade estão espionando, entendeu? Né? Que estão sacando quem é quem sabe das coisas, quem realmente está ali, quem tem e quem não tem contato, né? Quem tem mais experiência sabe, né? Tá certo, pessoal? Vamos abrir o olho, hein? Bob Fisk nos alertou de uma coisa muito, muito, muito interessante. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê, né? Não sejam ingênuos, entendeu? Pense o quanto a ufologia vale, o quanto um disco voador vale para o governo. Ok? Namastê.